queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, você conectado com o mundo e o mundo ligado em você. Hoje, nessa terça-feira fria, que nem sei, nós estamos no programa Conscientizando, conscientizar para evoluir. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, espero que estejam todos seguros dentro das suas casas, porque eu sei que hoje a terça-feira foi meio atípica na zona norte do Rio de Janeiro, e eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? Morei muitos anos lá e sou cria de Madureira. Mentira, eu sou gaúcha, mas eu gosto muito de Madureira. Então, para os meus telespectadores, ouvintes de Madureira, um beijo no coração e eu digo que eu vejo vocês. Hoje eu quero falar sobre os irmãos. Inclusive, eu fiz uma live às 7 horas da manhã lá no meu Instagram, @michelleramos.terapeuta, falando sobre a ordem dos irmãos. Porque a gente tá sempre falando de pai, de mãe, de filho, de filha, e vamos, onde é que anda os irmãos nessas histórias, né? E é importante nós tomarmos consciência disso, porque a desordem na relação com os irmãos, tu estar fora do teu lugar, afeta a tua vida também. Então, estou aguardando ansiosa o meu convidado chegar. Eu quero fazer um movimento sistêmico com vocês, para que vocês reflitam diante das suas vidas e pensem, será que eu estou no meu lugar? E aí, será que tu estás no teu lugar? Eu quero também que tu reflita no dia de hoje qual foi o problema que tu achou que era o mais difícil. Porque são tantas coisinhas que acontecem na tua vida durante o dia que tu vai colocando problemas embaixo de problemas e não te posiciona. E quando tu não te posiciona, as coisas acontecem. Então, qual foi o problema que tu achou que era difícil, mas não era um problema? Aí as pessoas podem dizer, nossa, Michele, uma doença, uma dor de cabeça, minha conta é para pagar, um monte de coisa que a gente pode colocar. Mas reflita, atrás de todo problema tem uma solução. E é muito fácil nessa dinâmica, é tu voltar para o teu lugar. Quando eu falo sobre os irmãos, nós falamos sobre... Vou pegar aqui meus bonequinhos, tá? Pra gente ficar bem claro nessa dinâmica, que eu botei toda a família aqui, que eu gosto de estar todo mundo pertence. Eu vou colocar aqui pra vocês a dinâmica dos irmãos, pra ficar bem claro, bem desenhado, pra tu saber a importância que é cada um estar no seu lugar. Quando tem alguém que não está, aí, meu querido, o problema vira um baita de um problema. E eu vou falar sobre o irmão do meio, sobre o caçula, sobre os filhos únicos, filho único, e vou falar também os mortos, também, para todo mundo entender como é que é a dinâmica, tá? Então, veja bem, vamos começar pelos irmãos. Cada um tem uma importância. Vou deixar aqui de ladinho para vocês verem. Tá? Existe uma ordem. Eu vou colocar esse aqui como o irmão mais velho. Essa menina aqui, tá? O que acontece? A irmã mais velha, ela é de suma importância nessa ordem. Por quê? Foi com ela que foi apresentada a fralda descartada, a fralda de pano. Foi com ela que foi testado aquele chá que não deu certo. Então, tudo que os pais tiveram na primeira gestação, eles experimentaram ela. Então, ela seguiu meio que de apoio para essa relação. E aí, veio o filho do meio. Normalmente, o segundo filho, ele vem em processos que as relações, elas já estão passando por um desgaste. Porque veio o primeiro filho, aí teve aquele sucesso todo, e o segundo, que normalmente é o filho do meio, que não é planejado, ou quando é planejado, ele sempre vem quando a família está passando por algum desgaste, presta atenção nisso. E esse segundo filho, ele vai ficar no meio desta relação. Por quê? Existe o primeiro e o caçula. O filho do meio, ele sempre vai fazer alguma coisa para ser visto. E eu falo isso porque eu tenho duas pacientes. Eu tenho uma que tem uma menina, e essa menina sempre faz alguma coisa para chamar a atenção do pai. E a minha outra paciente tem um menino que é o filho do meio, e ele sempre faz alguma coisa para chamar a atenção da mãe. E olha que interessante, por quê? A menina, ela sentiu falta do paterno. E aí provavelmente o pai deu atenção para a mais velha
E deu atenção pra caçula, porque é aquela que depende mais da pessoa, né? De dar atenção, até porque o bebezinho precisa do suporte para poder sobreviver. E ninguém olhou pra ele. Então, normalmente, o filho do meio, quem for filho do meio, pode mandar pelo WhatsApp da rádio dizendo que é filho do meio, tá? 21 97 159 1211. Dizer eu sou filho do meio. E me diz se faz sentido também o que eu tô explicando pra vocês. Então, o filho do meio, ele sempre busca amor, ele busca reconhecimento, ele busca ser visto. E na grande maioria das vezes, ele é o rebelde da família. Ele é aquela ovelha negra. Por quê? Alguém tem que olhar pra esse cara. Alguém tem que olhar pra esse guri. E quando é que olha pra ele? Quando simplesmente entende que ele fez alguma merda. Aí, nossa, eu te falei. Então, o que eu quero que tu entenda pro filho do meio? Ele precisa de carinho e atenção, assim como o primeiro e como o segundo. Só que ele precisa de um carinho, de uma atenção inteira. Porque ele veio no meio. Então, ou no meio de uma briga do casal, ou no meio de uma separação, ou no meio de algum conflito em família. Então, é o meio. E ele fica dividido. É como se ele tivesse que escolher que lado ele fosse viver. Então, olhar para o filho do meio, pro irmão do meio e pro filho do meio é muito importante. E falando dos irmãos, né? Porque o tema hoje é irmãos, tá? O que esses irmãos, eles podem fazer para acolher o irmão do meio? Principalmente o primogênito, porque o primogênito, ele é os olhos de referência do segundo. Tudo que o primogênito faz, o segundo filho, o filho do meio, ele vai olhar com ar de admiração. Nossa, meu irmão é maravilhoso, é a referência, eu vou seguir você igual ao meu irmão. Então, esse cuidado, esse amor e carinho é sobre um olhar de irmãos. E entender que os irmãos são um elo pra vida. Não interessa, vai estar no Japão, vai ser teu irmão. É que nem pai e mãe, cada um tem o seu. E o que eu posso te dizer mais dentro dessa questão do caçula? O caçula sempre quer ser o mais querido, o mais legal, para ser visto, amado. Esse daí é aquele que quer fazer tudo certo, que tá assim, ó, sempre ali no ponto X da questão. E como é importante a gente tomar consciência do nosso lugar. Eu, no primeiro casamento do meu pai e da minha mãe, eu sou a caçula, eu sou a segunda. Então, o meu irmão mais velho, quando eu entendi que eu estava querendo tomar aquele lugar, eu passei para ele um monte de responsabilidade. Eu disse, Eduardo, isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui é teu, só me comunica. Ah, Michelle, me comunica e aí a gente vai conversar porque tudo não é adulto. No relacionamento do meu pai com a segunda esposa dele, eu sou a segunda filha. E aí é muito engraçado, porque eu lembro que teve algumas vezes que eu olhei lá no sul, quando eu morava lá, o meu pai dizia assim, os guris, tu tem que cuidar deles. Aí eu fiquei responsável, sendo segunda, de criar os meus irmãos mais novos, que nem são meus filhos. Aí eu lembro que eu vim pro Rio e meu pai disse assim uma vez pra mim, disse, Michele, os guris estão tão bem, tão terríveis, tu tem que falar com eles. Eu disse assim, gente, cadê o pai e a mãe dessa criança? Olha, eu, como filha segunda, tendo a responsabilidade de me liberar desse problema. Cada um no seu lugar. Quando eu entendi que eu não tenho filho, e que esses meus irmãos não são meus filhos, eles são responsabilidade do pai e da mãe deles, aquilo foi um peso a menos na minha vida, mas isso não afasta o simples fato de eu estar com meus irmãos, de eu conversar com eles, de eu direcionar eles, não tem nada a ver com isso. Só que as responsabilidades maiores são dos meus pais. Ah, Michele, mas a minha mãe sai pra trabalhar e eu que fico com os meus irmãos. Tudo bem. Só que quando a tua mãe chegar, tu pode dizer, a tua mãe é ela. E lembrar eles, que as pessoas não, a tua mãe é ela. E aí isso faz com que tu volte para o teu lugar e faz com que tu tenha leveza no teu caminho. Eu conheço mulheres que não querem ter filho hoje porque cuidaram dos irmãos. Então eu vou me vingar do sistema e não vou jogar a vida pra frente. Porque quando é que a gente honra os nossos pais? Quando a gente coloca a vida pra frente. Então tomar essa consciência é muito importante. O filho do meio, ele tem uma importância, assim como o caçula e como o primogênito. Porém, ele fica sempre na coluna do meio e tudo de menos vai para ele. Então esse olhar, ele precisa ser um olhar de carinho e de respeito total. Agora eu vou falar sobre o filho único.
Isso, deu um branco. O filho único. O filho único, normalmente, ele carrega um peso do sistema, ou seja, ele é responsável, ele se sente por si só responsável por fazer com que a família que não deu certo, dê certo. Presta atenção, a família que não deu certo, dê certo. Então, assim, toda a responsabilidade que o pai, que a mãe não tiveram e não conseguiram ir à frente, ele vai se sentir responsável por aquilo dali. Olha o peso que ele carrega do sistema. E isso é muito difícil para ele, porque ele sai do lugar de poder viver a vida dele para cuidar da vida dos pais. Mas cabe aos pais também se posicionarem e dizer: meu filho, tu pode ser o que tu quiser, da forma que tu quiser e como tu quiser. Porque isso dá uma liberação do sistema. Mas muitas vezes os pais, eles dizem assim: tu tem que estudar, tu tem que fazer isso, tu tem que o quê, na verdade? Por isso que muitas vezes os filhos, eles brigam com os irmãos, criam conflitos familiares, o pai e a mãe ficam de lado de algum e aí estoura a Terceira Guerra Mundial. A dinâmica é simples, cada um no seu lugar. Respeite o lugar do primogênito. Michele, mas sou eu que cuido. Tu cuida até a página 2. Aprenda a passar a responsabilidade para quem é o responsável. Tu não precisa assumir um papel que não é teu. Michele, a minha mãe, ela tem 4 filhos, ela sai para trabalhar e sou eu que ajudo ela. Ótimo, excelente. Mas tu também precisa entender que tu é filha dessa história toda. E qual é o teu lugar nessa história? Tu é mãe dos teus irmãos e mãe da tua mãe? Ou tu é simplesmente aquela irmã que cuida de todo mundo e consegue viver a tua vida, ou tu nem a tua vida consegue. E aí tu percebe que é muito emaranhado. Então tomar a consciência do lugar é entender que o filho único, ele carrega todos esses emaranhados que vêm do sistema do pai e do sistema da mãe. Olhar para isso é muito importante. Então eu vou pedir novamente que tu já encaminhe, tá? Mensagem para o 21 97 159 1211 aqui na Rádio Tropical Web Brasil.com.br, você conectado com o mundo e o mundo ligado com você. E por favor, acesse o meu Instagram. Amanhã às 7 horas da manhã eu estarei com a live. Essa semana eu tô falando muito sobre o método do direto ao ponto, porque você só vive o que se permite. Se tu não te permitir voltar pro teu lugar e ter a autorresponsabilidade da tua vida, meu amor, tu vai andar em círculos. Tu vai andar em círculos. E esse movimento é um movimento cansativo. Então não olhe dessa forma. Olhe pelo sentido de que a tua vida, ela pode ser decidida por ti. Não assuma um problema que não é teu. Não busque uma dor que não é tua. Tu já carrega muita coisa inconsciente. Ok? Então, entenda. O filho único carrega a dor do sistema. O filho do meio, ele quer ser visto, porque na grande maioria das vezes ele é invisível. E na grande maioria das vezes ele é a ovelha negra, porque ele tem que fazer alguma coisa para chamar atenção. E aí ele desgringola pro lado de lá. E o filho caçula é aquela pessoa que é amorosa. Eu vou botar esse aqui como caçulinho, tá? E o filho caçula é aquele que é o amorzinho de todo mundo, que é o queridinho de todo mundo e todo mundo lembra de levar bala para ele. Então, veja o seu lugar. Observe aonde tu está e perceba como é que fica o teu corpo. Faça esse exercício. Se tá pesado, se tá cansado, se tá doído, se tá preocupante. Se tiver tudo isso, tu não tá no teu lugar. Porque inconscientemente tu traz muitas dores e responsabilidades que não são suas. Ok? Então assim, fique no seu lugar para que a sua vida possa andar. De novo, fique no seu lugar para que a sua vida possa andar com clareza, com fluidez, com leveza. Essa é a dinâmica da vida. Bora de música? Produção, vamos de música. Ligue pro 21 97 159 1211. Eita, seguindo em frente. Bora, vamos seguir em frente que a vida anda.
É, realmente, tudo que a Almir Sater canta é bonito, é maravilhoso, gente. Estamos no segundo bloco do programa Conscientizando. Continuo aguardando o meu convidado Essa música. maravilhoso. Vocês vão adorar. Tá chegando, tá chegando. Mas eu quero aproveitar para falar com vocês. Gente, as mangas desse negócio me agonia, mas eu vou falar. Vou falar com vocês sobre dependência emocional. Isso aqui, ó, vocês não estão nem preparados para essa conversa. Senta aí e escuta. Dependência emocional. Existe o dependente intencional e o dependente. Não, é dependência emocional. Existe a vítima intencional e a vítima intencional. Não tá nem preparado, não tá nem com roupa desse programa. Eu decidi falar sobre isso, sobre isso, tá? Porque o que é a vítima intencional? É aquela pessoa, presta atenção, tá sentado? Presta atenção que eu vou falar. É aquela pessoa que quando tu estás fazendo alguma coisa legal pra tua vida, ela sempre chega e diz assim. Aí tu diz assim, nossa, olha essa roupa que linda, né? E aí tu tá seguindo, comprou tua roupa, vou pra uma festa. Aí ela diz assim, eu tô com dor de cabeça, eu tô cansada, eu não vou poder ir a essa festa. Ela tem a intenção de jogar água no teu feijão. Então, isso é algo que a gente traz nas nossas relações e é um problema relacional que muitas vezes não é prestado atenção. Porque essas relações, elas acontecem no nosso cotidiano, com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe, todo mundo. Existe a intenção de que, já que eu não posso, ele não vai. E essa situação pode ser vice-versa, porque eu também posso ser uma vítima intencional em cima de uma pessoa e posso ser uma vítima natural também. Então, quando tu olha pra ti, olha pra ti agora e pergunta assim: como é que são as minhas relações? Como é que eu vejo? Eu me considero uma vítima intencional ou uma vítima natural nessa relação? E aí tu pode dizer sobre o teu relacionamento com os teus pais, sobre o teu relacionamento com os teus amigos, tu pode dizer sobre o teu relacionamento com o teu namorado. Mas perceba, porque aqui a nossa consciência é olhar para a dinâmica que a gente tem no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele cria uma zona de conforto para que a gente sempre faça algo para sobreviver. Então, se eu sou uma vítima intencional, todas as vezes que eu olhar para aquela pessoa e ver que ela tá fazendo algo, e aí as pessoas podem nomear isso de inveja, de olho grande, seja lá do que for, não me interessa. Mas eu quero que vocês olhem, tenham um olhar científico, tá? Tira toda essa fantasia, tira a roupa e olha pro negócio. Se tu é uma vítima intencional, o que tu faz? Tu simplesmente vai ter a intenção de fazer com que aquela pessoa paralise. Só que muitas vezes tu nem tá tendo a intenção e tu tá fazendo. Porque inconscientemente o teu cérebro foi programado para com que as pessoas à tua volta se permanecessem nesse círculo. Então, se eu estou aqui e decido fazer uma dinâmica diferente, vou dizer assim, eu tô aqui com os meus amigos e eu digo para eles, olha, eu vou sair, vou para uma festa amanhã. Tu vai sem mim? Eu não acredito. Eu quero ir, dá um jeito de conseguir. É como se tu tivesse uma dependência nessa relação. Aí tu diz, é porque vocês não vão, eu também não vou. Então tu percebe que tu te torna uma vítima dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas têm uma relação intencional contigo. Uma dependência que elas fazem com que a intenção dela atrapalhe os teus planos. Isso é muito comum. Isso que eu tô falando que a gente tá vendo, fora os outros perrengues chiques que acontecem por aí. E eu poderia contar minhas histórias, mas não vou contar, vou deixar para uma outra oportunidade, porque aqui a gente vai falar mais sobre isso. Então, o que eu posso te passar dentro desse contexto de vítima intencional? É fazer uma lista sobre, pega esse exercício,
sobre as pessoas que estão à tua volta, como é que elas agem contigo e como é que tu age com essas pessoas. Captou? Vítima intencional. Qual é a intenção que tu tem? Porque nós trabalhamos com interesse. Ah, eu não sou interesseira. Todo mundo é. Principalmente os adultos. Sabe por quê? Os adultos só trocaram a palavra interesse por network para ficar mais bonito. É que nem dono de empresa, não é mais, é CEO fundador. Então é a mesma coisa. Então a gente tira a máscara e se posiciona da forma que tem que ser. Então quando tu olha para aquelas pessoas à tua volta e tu percebe que elas são vítimas intencionais, que elas estão em alguma forma atrapalhando o teu caminho, a tua prosperidade, o teu sucesso, tu tem 2 pontos importantes. Ou tu rompe com essas pessoas e tu não precisa discutir com ninguém, simplesmente segue o teu caminho, fazendo as tuas próprias coisas. Só que o segundo ponto, se dói em ti, é porque tu é dependente delas. E aí, essa dependência, ela pode ser tanto nos relacionamentos quanto nas amizades e por diversas situações. Pessoal, podem mandar mensagem para o 21 97 159 1211 aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu quero lembrar o meu Instagram, tá? Que eu tô na semana do método direto ao ponto. Você só vive o que se permite. É @michelleramos.terapeuta. Me manda mensagem no direct e vamos virar essa chave. Quando tu descobre que tu não está no teu lugar e que as pessoas à tua volta atrapalham, tu vai entender que todo o resto que tem depende de ti. Mas, Michele, como é que eu consigo me liberar disso? Quando eu tomo consciência. E aí, dentro do método direto ao ponto, é isso que eu faço. Eu pego 4 pilares dele e faço uma conversa contigo. E dentro dessa conversa, a gente vai tocar. Primeiro, a gente tem o mapeamento da tua permissão. Vou te dizer, hoje a paciente que eu atendi, ela tem dificuldade de visibilidade, de dinheiro e autocuidado. Todas as vezes que ela teve que se expor, ela disse, eu não quero me expor porque isso vai fazer mal e as pessoas vão se afastar de mim. Todas as vezes que ela tinha dinheiro, ela se sentia culpada. Como é que eu vou ter dinheiro se o meu pai não tem? E quando se tratava de autocuidado, eu não me cuido para ninguém me olhar. Então, automaticamente, a visibilidade traria o dinheiro. E o dinheiro gosta de ser cuidado. Ele foi embora, meu amor. Método direto ao ponto. Isso foi o mapeamento que a gente fez. E nós descobrimos nessa sessão dela de hoje, isso foi a primeira sessão, de que ela precisa utilizar o campo de identidade. Porque nós temos 4 campos. O campo da vida, o de identidade, o que a gente quer ser, o que a gente quer ser e como fazer. E é aí que é o pulo do gato. Quando tu entende aonde tu tá, tu sabe para onde tu vai e tudo começa a ficar mais claro. Aí eu lembro que ela falou assim, quando nós estávamos falando dentro do que ela quer ser. E eu perguntei a ela, e disse assim, me diz, o que tu quer ser dentro dessa tua graduação, de tudo mais? E ela ficou pensando. Aí eu auxiliei ela, disse, olha, tu pode ser isso, tu pode ser isso, tu pode ser aquilo. E isso é muito importante. E ela disse, é. Só que ela disse assim, Michele, o meu sonho é ter vários escritórios. Ela é advogada, ela é maravilhosa. Vários escritórios em vários lugares. Aí eu peguei e disse a ela assim, não, excelente. Excelente. Aí meu convidado chegou, maravilhoso. Pode entrar, lindão, se acomode. Então, eu disse a ela assim, tu pode ter vários lugares, vários escritórios, em vários lugares, não tem problema. Mas tu precisa sair da tua caixinha e ir para um outro acesso. E esse acesso qual é? É o acesso de que o pensamento que tu vai ter sobre ter 10 escritórios em lugares simples é o mesmo pensamento que tu pode ter 10 escritórios em bairros de alta classe em São Paulo. A dor vai ser a mesma, não vai mudar em nada. E isso faz com que tu saia da tua zona de conforto. E a importância que nós temos de ter de se posicionar na vida e entender não é porque os teus pais, a tua família é uma pessoa simples, é uma família humilde, tu precisa permanecer. Tu precisa te permitir a passar
por essa dificuldade, entender que os desconfortos que vão te levar para outro caminho. E é aí que vem o pulo do gato. O método direto ao ponto é justamente por isso, para dizer que eu pego tu nesse ponto que tu tá, eu abro a tua cabeça e te levo para onde tu quer chegar. E são 4 semanas de acompanhamento, de exercício, até a nossa última. São só 2 sessões. E é transformador, porque assim que nós terminamos a sessão hoje, ela me mandou mensagem, ela disse, Michelle, eu não tinha pensado nisso, eu falei com a minha mamãe isso, não sei o que, não sei o que. Porque a gente tem dores inconscientes, aí é neurociência, tá? O nosso cérebro, ele guarda no inconsciente coisas que ele acha que a gente não vai sobreviver. Só que muitas vezes essas coisas nos paralisam e é sutilmente. Por quê? Porque tu tá conversando com alguma pessoa e a pessoa ela dispara um gatilho em ti, aí tu te sabota. E por que é mais fácil sabotar? Por que eu vou querer ter dinheiro se a minha família toda é humilde? Não vou pertencer. Só que assim, nós estamos aqui para fazer um caminho diferente. Nós temos uma oportunidade que as nossas avós, bisavós, ninguém teve. E quando que a gente se expõe, a gente corre o risco de ser julgado, sim. Mas que nos julguem. Ninguém paga nossos boletos. Que falem mal. Porque também falaram mal de Jesus. Quem somos nós nessa vida? Então a importância de tu quebrar essa crença e colocar a tua cara no ventilador e entender que a vida tá aí para todo mundo. Sair de trás dessa cortina que impede a tua felicidade e a tua prosperidade. A dinâmica é simples, cada um no seu lugar. Se tu estás no teu lugar, tu prospera. O método direto ao ponto é justamente por isso. Eu pego tu neste ponto, abro as tuas dores e digo, agora tu vai. E olha que tu vai mesmo, porque ou se vai. Eu tenho certeza que ela tá me assistindo e ela sabe que vai bem longe. E é muito bom isso, porque a gente vai superando as nossas capacidades, a gente vai abrindo um campo para a próxima geração. Então, o que a minha mãe sofreu, o meu pai sofreu, meus irmãos sofreram, meus filhos não precisam, meus sobrinhos não precisam. Nós estamos na vida, é legado. Não é porque todo mundo sofreu que a gente vai sofrer a eternidade. Nós temos Uber hoje em dia, nós temos internet, temos telefone celular, temos tudo que eles não tiveram. E muitos deles sofreram. E hoje nós temos a oportunidade de não sofrer. Então, honrando eles é quando a gente leva a vida pra frente e faz algo diferente. Ok, produção? Vamos tocar uma música? Tô com o meu convidado aqui. No próximo bloco a gente já vai conversar com ele. Por favor, coloque uma música do Michael Jackson. Que eu quero falar com esse garoto. Gente, não tem noção, ele é maravilhoso, tá? Eu já tava há muito tempo pra trazer ele aqui. Então lembre-se, volte para o seu lugar. No seu lugar tu tem força para prosperar. Tô esperando aqui a sombra, hoje ela tá devagar. Ei. Estamos de volta hoje com o nosso convidado que chegou maravilhoso, Latoy Jackson. Pensa na presença desse nome. Esse homem não veio a passeio nesse mundo. Com certeza não veio. Por favor, se apresente. Bom, gente, olá, boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui no estúdio da Rádio Tropical Web Brasil, no qual eu também faço parte, né, dessa equipe maravilhosa com o programa Estrela de Samba. E hoje fui convidado pela Michelle Ramos estar aqui para bater um papo super gostoso. Você pode perguntar o que você quiser perguntar, porque eu estou aqui para responder. E se você tiver alguma pergunta para fazer para mim também, não há problema nenhum, eu respondo. Eita, coisa boa! Já quero perguntar de onde é que veio esse nome, né, gente? Bom, o nome Latoy Jackson, né, que é Jackson do desenho Os Jetsons. Aqueles que já viviam na frente do mundo. Isso, no qual nós hoje usufruímos tudo que eles já viviam, né? Já viviam. E o Latoy, ele veio da irmã de Michael Jackson. Ah, é verdade. Então, é Latoy Jetson. Jetson, não é Jackson, é Jetson, gente. Mas eu gostei da música, a música fluiu bem. Ah, fluiu. Até, inclusive, eu estava aqui no ar, falando, antes de entrarmos no ar, falando com ela que essa música me remete muito à minha infância, tá? Foi complicada também. E quando eu ouvi essa música, eu achava que era uma mulher que cantava. Porque é um tom muito feminino. E a voz também dele, muito feminina. Delicada. Uhum. Eu me imaginando
anos depois, né? Com a questão de você ver foto, revista, coisa toda, eu pude perceber que era um menino que cantava essa música. Exatamente, o menino que cantou muito essa música, né? E que encantou o mundo inteiro. Exatamente. Aproveitando a música, então me conte um pouco dessa história que tu viveu com essa música na tua adolescência, na tua infância. Na minha infância, porque na verdade eu tive uma infância muito complicada, muito dura, né? E por ter tendências homossexuais, né? Hoje eu acho que não tenho essa dificuldade, mas na minha época, eu vou fazer 59 anos, mas na minha época, eu lembro que eu com 7, 8 anos de idade, as pessoas já diziam, esse menino, vamos usar o termo popular, vulgar, horroroso, que eu acho péssimo, esse menino é viado. E eu não sabia o que era ser isso. Quando a gente bota no Google, aparece um animal ali que tem. Sim, sim. É isso? Santo Google, né? Hoje. E eu cresci ouvindo isso, até que com 7 anos, né, eu tinha todo trejeito, eu fui pro colégio e eu não olhava para os meninos, para as meninas, eu olhava para os meninos. E tinha um menino que eu fiquei encantado com aquele garoto. Mas era uma coisa assim, de um gostar que hoje não se existe, tá? Eu olhava para ele ficava encantado com a beleza dele, tá? Outro problema que eu tinha, Michele, e vocês ouvintes, era entrar no banheiro. Eu costumo dizer que eu tinha síndrome de Carrie a estranha. Nossa! Eu não entrava no banheiro, eu esperava todo mundo entrar no banheiro para que eu fosse no banheiro sozinho. Porque eu não sabia o que ia acontecer. E tu não tinha essa percepção, né? Não tava tinha. descobrindo a tua sexualidade. Isso, estava descobrindo. E foi com 7, 8, 9, 10 anos, aí tinha aquele problema familiar também, né? Não questão em relação à minha família, meu pai e a minha mãe. Meu pai sempre foi um cara de boa. A minha mãe, por ser católica, apostólica, romana, aquelas coisas todas, E aí teve esse problema todo, fiz catecismo, coisa e tal. E com 15 anos eu me apaixonei. Que lindo! Com 15 anos eu comecei a tomar uma certa noção de que realmente eu gostava era de menino, não de menina. Então teu primeiro amor foi um menino. Aliás, foi um homem, não foi nem um menino. Foi homem? Foi um homem com 33 anos. Gente, e como é que tu te posicionou? Eu tinha 15, ele tinha 30. Gente. 3 anos depois, nós nos reencontramos. Gosto dessas histórias. Até vou me sentar que eu vou me ajeitar para ouvir. Eu me apaixonei por ele com 15 anos, ele foi meu professor de educação física. Era uma pessoa lindíssima, era um homem de 1,98 m de altura, uma pessoa bonita, uma beleza exótica. E eu sentia que rolava alguma coisa em relação a ele também para mim. Só que aí nós não tínhamos um contato muito grande um com o outro, até porque ele era professor de educação física. E eu odiava ter que jogar bola, eu odiava aquela coisa. Mas eu gostava do professor. A professora era tudo de bom. E aí o que aconteceu? Chegou um determinado momento em que entramos num acordo. Eu vou fazer o seguinte, sei que você não gosta de futebol, então eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou te aplicar então vários exercícios, tá? E trabalhos que você pode pesquisar na biblioteca, hoje não precisa disso, né? Isso aqui já está tudo. E você vai me mandar esse material, está me mandando, e tem as provas que eu vou aplicar para você totalmente diferenciada. E aí criou um vínculo de mais de amizade, proximidade. de carinho, a gente batia papo depois disso tudo, mas ele também nunca chegou para falar nada comigo, eu jamais iria chegar porque não tinha interessante preparo. isso. Aí 3 anos depois, nós nos perdemos nesse tempo, eu fui fazer escola normal, o primeiro ano da escola normal, no 5º dia, se eu não me engano, nós nos encontramos numa mini pastelaria. Olha o caminho da vida, né? Pós 3 anos. E aí você fica ali, durante esses 3 anos eu não tive nada com ninguém, nunca tive nada com ninguém, sexualmente. Tá? Nos encontramos, foi uma explosão de alegria, de afeto. Imagino, né? Foi interessante, eu estava na fila para comprar um pastelzinho, e aí eu olhei para trás, eu vi aquele olho grande, e eu falei, gente, olha aqui, eu fiquei olhando, mas que é?
estava com 18. Que homem grande é aquele, gente? Nossa, o que é isso? Aí eu olhei de novo, aí ele me olhou. Sabe aquela coisa de você, eu conheço essa pessoa, né? Então foi recíproco, essa coisa toda entre nós. Quando eu saí da fila, ele não aguentou, ele saiu da fila e foi até onde eu estava. Ele falou, me perguntou por um acaso, você tem 2 irmãos que estudaram no Baixo Tapaz, você estudou no Baixo Tapaz, que era o colégio no qual eu estudei. Falei, tenho 2 irmãos que estudaram comigo na Baixo Tapaz, na 5ª série, o Ronaldo, o Rogério e eu. Ele, opa! Então é você, Latói. Isso. Gente! E aí foi aquela coisa toda, aquele abraço, aquele chororô todo, aquela emoção toda. E aí trocamos contato. Ele tinha telefone, eu não tinha, né, como na comunidade. Naquela época nem pensava em ter telefone dentro de casa. Sim. Trocamos telefone e só que eu não liguei para ele. O telefone que eu passei para ele era o telefone da Associação de Moradores, que tinha que chamar no alto-falante. E eu também falei, eu não vou ligar para ele. Nem sabia que existia isso. Tinha. É. Tinha, me chamava, atenção, Latói. Atenção, Latói, telefone. E ele saía da tua casa correndo, Michele. Gente, olha que novidade, você não na imagina. associação de ou então quando não caía a ligação, você tinha que esperar a pessoa religar de novo para você poder atender. E ele não me ligou nem nada, eu fiquei naquela fiquei esperançoso. Passado, se não me engano, uns 15 dias, ele vai me buscar no colégio, que ele sabia que eu tinha falado para ele, que eu estudava no Júlia Kubitschek, estava no 1º ano normal, e ele foi me buscar, mas aí foi um dia de prova, um sábado de prova, e aí começou aquele alvoroço das minhas amigas, e no sábado não tinha menino nenhum, o único era eu. Aí começou aquele alvoroço, aquela coisa toda, gente, tem um bofe ali embaixo, que é um espetáculo. Babado. Um espetáculo, tá? E coisa e tal. Falei, gente, termina a minha prova, com calma, eu vou ter que fechar, tem que trancar o banheiro, para entregar a chave para sair. Quem estava na porta do colégio? Ele. Digno. E aí a coisa começou a fluir de uma certa maneira. Deixa eu só te interromper aqui. Gente, vocês não têm noção, os olhos desse homem aqui, brilhando dele contando essa história. Vocês não estão aqui pra ver. Foi uma história impressionante, porque tocou nesse coração profundamente. Muito. E toca até hoje quando eu falo, porque foi a minha primeira pessoa, foi o meu primeiro amor, o primeiro contato. E ele era muito mais velho do que eu. Sim. Eu estava com 18, ele estava com 33 anos. Foi uma pessoa que me ensinou a me valorizar. Se hoje eu sou a pessoa que eu sou, graças a Deus, a minha família, eu tive um pai maravilhoso que já se foi, mas soube me compreender, soube me entender. E essa pessoa, tá? E como é importante esse acolhimento, porque naquela época já era difícil, e era muito mais difícil, que hoje em dia a gente tem um monte de bandeira levantada, naquela época ninguém sabia. E aí olhar, e ele deixou uma marca linda no teu coração. Sim. Porque normalmente as pessoas elas têm uma marca de dor, e tu não. Sim. Tu conseguiu te posicionar na vida, nas tuas relações, baseado nessa primeira que deixou um legado maravilhoso. Deixou, e assim, pena que hoje eu não tenho foto, não tem nada dele, uma coisa muito, ele veio, né, a falecer, mas assim, uma pessoa que me ensinou muito, pelo contrário, o que eu achava que ele era chato, ele não é porque ele era chato, ele queria me proteger do futuro, né, o que poderia acontecer após. Então ele durante esse 1 ano de relação que nós tivemos juntos, ele meio que me preparou, não, isso aqui está errado por isso. O mundo não é dessa maneira como você está imaginando, até porque tem um preconceito muito grande lá fora. Aqui dentro eu consigo te acolher. Sim. Agora lá fora eu não sei como é que vai ser. E se de repente amanhã eu não estiver do seu lado, como é que vai ser? Como é que vai ser, exatamente. Então ele meio que me preparou para esse futuro, para encarar a vida de frente. E tem 2 pontos importantes que tu fala na tua história. Uma é do teu pai, que normalmente é o pai que é o contrário, né? O teu pai te apoiou e tu teve o apoio dessa tua pessoa que tu amou tanto, que também te direcionou. Isso é muito importante para a criação e para a primeira dor.
Porque com 18 anos a gente tá no segundo setênio, nós estamos com formação de caráter, o nosso cérebro, ele termina de se formar, ele paralisa com 21 anos. Então tu percebe que ainda ali tu teve um acolhimento muito grande, que disse assim, gente, existe o amor na vida, a gente pode confiar que essa energia vai reverberar, que sensacional. Mas me conta uma coisa dessa vida, assim, que eu sei que tu é carnavalesco, né? Bom, eu sou uma pessoa ligada ao carnaval, gosto muito de carnaval. O carnaval, eu comecei a frequentar a quadra de samba com ele. E qual era a escola? Que aquilo é claro. Portela. Ai, eu sou portelense. Portelense. Mas eu já era portelense. Eu já era portelense. Mas aí eu fiquei mais entrosado na escola, porque ele era diretor de harmonia da escola. Então eu frequentava diretamente com ele. Né? Então, assim, foi uma experiência também muito boa. Eu conheci muita gente. Eu conheci, por exemplo, o João Nogueira. Gente, pai do Diogo Nogueira. Porque a gente estava sempre junto ali, sim, com ele sempre. E outra uma coisa que era interessante, Michele, que nessa época, até hoje também tem isso, mas naquela época, para um homem assumir que está do lado de um gay, que aquele gay, ele é alguma coisa dele, nossa senhora. Muito hoje difícil. não. Hoje eu consigo ver, perceber, até nas ruas mesmo, afeto, de mãos dadas. E ele, eu não sei se é porque ele tinha uma altura, ele era muito alto, muito grande, muito pequenininho, e ele me abraçava, mas aí ficava uma coisa meio que eu me sentia estranho. E as pessoas olhavam estranhamente. Imagino. Agora imagina você na quadra de samba, eu na quadra de samba, desmontada com ele em 1985. Gente! Ele fazia questão. Ele fazia questão de mostrar que estava com ele. E se alguém não gostasse, ele falava, então faz o seguinte, você para lá, eu vou continuar aqui com a pessoa que está comigo. E quero respeito. Então ele já era. Ele já tinha uma direção e dava um limite, e a cabeça dele era muito à frente, e ele abriu um campo para ti, ó, tu tem que te posicionar desta forma para que tu não sofra. Até porque, até porque quando nós nos conhecemos, ele era noivo. E aí quando nós nos reencontramos, ele acabou o noivado. Ele terminou o noivado, ele deixou tudo que ele construiu. Mas aí então ele assumiu. E isso é muito legal. Porque assim, naquela época, tu imagina, em 1989, né? Não, 85. Ter a coragem, você precisa ter coragem, né? Muito coragem de assumir pra sociedade que tu tem uma relação de homoafetiva. Nossa, mãe do céu, a gente tem que olhar pra esse cara e dizer assim, meu querido, tu é uma pessoa de respeito. Uma pena que ele não está entre nós hoje, mas assim, mas ele tá no teu coração. Sempre. Isso que importa. E assim, hoje é difícil, eu falo para as pessoas que hoje é muito difícil o relacionamento hétero, imagina o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas tu sabe, Latoy, que isso é algo que eu gosto de conversar com o pessoal no meu Instagram, sobre os relacionamentos. O que eu percebo, nós, nos dias de hoje, olha a experiência que tu teve de amor. Amor. Mas nós, hoje em dia, somos ensinados a nos apaixonarmos achando que estamos amando. Então, as pessoas conhecem hoje uma pessoa, vivem aquela relação com ela, aquele fogo todo, vão morar junto, casa em 3 meses, daqui a pouco acaba. Porque eu entendo, e tu entende, que o amor é uma construção. Sim, claro. Eu quero estar com esse chato todo dia do meu lado. Essa gente que tem mau ar, eu quero estar todo dia. Eu quero estar com ele. E é uma escolha. Sim. Sabendo que com tudo que tem dentro. Porque hoje em dia a relação é a seguinte. Eu quero estar contigo, mas eu quero que tu seja do meu jeito. Eu quero que tu seja assim. Gente, nós estamos falando de ser humano. Você tem que se transformar para estar com aquela pessoa. Como é que é isso? Exatamente. Então, o que pode acontecer é um se adaptar ao outro. Eu acredito muito nisso. De repente, por exemplo, eu sou uma pessoa que falo muito. De repente... claro, todo mundo tem seus defeitos. Sim. Então, cada um vai se adaptando, vai moldando um ao outro. Agora, você achar que aquela pessoa tem que mudar por sua causa. É demais pra mim. Essa parte eu não tô preparada pra isso. Não, também não, tô fora. Tô fora. Eu tô fora porque eu sou uma pessoa livre. Eu tive uma relação e eu lembro que essa pessoa disse assim, ele me chamava de neguinha, né? Dizia, neguinha, tu é livre.
Tu é livre. E ele sempre diz várias vezes pra mim. E livre na liberdade de ser um ser humano livre, porque a gente é livre. Sim. A gente cria amarras com pessoas que nos colocam numa gaiola emocional e aí a gente cria um vínculo cerebral achando que essas pessoas são a salvação da nossa vida e elas nos limitam. Nós perdemos tempo de viver coisas extraordinárias. Extraordinárias. E histórias também extraordinárias. E você acha que aquilo ali, que é porque a pessoa te ama, então, mas não. Aí quando esse relacionamento termina, é que você fala assim, gente, eu perdi tanto tempo com essa pessoa. E eu achava que isso fosse eterno, fosse chamado para sempre. Pra sempre. E aí você perdeu o seu tempo. Então eu acredito muito, Michele, que o amor em si, quando você ama uma pessoa, você, claro, tenta protegê-la, você tenta ajudá-la da melhor maneira possível, e principalmente quando é no campo profissional, você tenta incentivar ela a progredir na vida. Exatamente, caminhar, porque é uma construção a relação. Sim, claro. Né? A gente cresce junto. Mas hoje em dia a gente percebe que existe uma desordem nesses contextos, principalmente relacional, quando as pessoas elas estão num padrão X, elas abrem mão de tudo aquilo dali para ter uma outra pessoa, justamente porque hoje em dia a gente quer ser visto. Então a gente quer botar uma foto bonita na internet. E aí quando entra a paixão, né? Eu me apaixono e eu não tenho um amor. E aí depois a gente cria um círculo vicioso que a gente chama de dedo podre, né? Que sai com aquele dedinho ali, escolhendo aquelas pessoas e não entende por quê. Porque ela criou um padrão que para ela é muito mais fácil descartar, colocar para baixo do tapete do que realmente enfrentar as dificuldades da realidade de uma relação a dois e escolher ter aquela pessoa todo dia. É sensacional, gente. É sensacional. Você está falando isso e me lembra uma pessoa que eu vi, conheço agora pouco tempo, há mais ou menos um ano, e a gente ficamos mais ou menos, eu acho que 6, 7 meses conversando, tá? Pelo Facebook, né? No Facebook, vídeo, daí coisa e tal. Só que eu comecei a perceber que, o negócio engrenou mais ou menos em 6 meses. E um dia eu falei pra ele, a gente tem que se conhecer, são 6 meses que a gente se conhece, conversando, gosto muito da sua conversa. Aí ele falou, eu não posso porque eu tenho um problema. Que problema será esse? Que tipo de problema eu não poderia, de repente, eu tenho um problema. E aí eu peguei umas fotos dele, comecei a fazer uma autoanálise daquelas fotos. Ele tinha um problema, ele tinha uma deficiência, ele teve um AVC, então ele nunca tirava foto em pé, ele sempre tirava foto sentado numa mesa, sabe? Com perfil só. Só perfil. Aí eu falei para ele, se você tem algum problema que você queira falar comigo, fala. Aí ele falou, não, eu estou inclusive para viajar, e eu não sei como é que vai ser, eu te ligo, eu entro em contato com você. Aí ele começou a me descartar. Quando eu percebi que ele tinha esse problema, falei, cara, você tem alguma coisa para falar para mim? Fala. Exatamente. Não se esconda não, cara, seja o que for. Porque eu acho que se eu tiver que ficar contigo, eu vou ficar porque você é uma pessoa que eu me interessei, uma pessoa bonita, mas tem alguma coisa que está te travando. Aí ele falou, olha, eu estou com uns problemas ele trabalhava com imóveis, né? Sim. Sumiu. Uma semana assim sumiu. Quando eu vi ter contato com ele de novo, ele estava já em São Paulo. Gente, ele meio que fugiu. Mas eu acredito numa coisa chamada destino, chamada tempo. Do tempo ninguém pode fugir. Isso com certeza. Fuja não, tá? Tem situações de tempo, não fugindo da história, de pessoas que tiveram um primeiro contato 10 anos atrás, 10 anos à frente, se reencontraram, se casaram, Eu tenho histórias assim na minha família. Entendeu? Então não adianta. Então logo assim que eu comecei a fazer o programa aqui na rádio, eu tenho mania, tenho por hábito de eu chego aqui mais cedo, aí vou para a Rua do Lavradinho, aí vou para a Rua do Senado, como alguma coisa, e nessa coisa toda eu dei de cara com ele. Eita! Eu dei de cara com ele, aí aquilo me bateu forte. Eu continuei caminhando, aí eu olhei para trás, e ele estava parado assim, muito bravo.
Ele fugiu literalmente. Falei, gente, não seria mais fácil chegar pra mim conversar comigo, já que a gente Mas a gente precisa olhar também um olhar do outro, porque assim, abrir a vulnerabilidade, a gente sabe que hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas não estão preparadas para lidar com o coração do outro, nem com as histórias do outro. Aí tu pensa quantas vezes ele já não sofreu. por esse problema, né? Exatamente. Então, o nosso olhar, ele precisa ser um olhar mais solícito, até porque, assim, as nossas dores, cada um tem a sua dor e todo mundo dá conta de viver dela. Mas a importância também dessa pessoa não se permitir, porque quantas pessoas... Hoje tu é uma pessoa que veio de uma história linda, mas que poderia ter vivido uma história linda com essa pessoa. Só que ele não pode não ter tido os antigos relacionamentos bons. E aí o nosso cérebro é sobrevivência, sai correndo desesperado pra não sofrer. Tipo assim, se precaver para não sofrer. Bom, dependendo da idade, eu acho que você, no meu caso, eu acho que eu não aprendi tudo porque ninguém aprende tudo, né, na vida. Mas eu acredito que você possa, você que está aí de repente me ouvindo, você que está me vendo, aprendendo um pouquinho e sabe, se aceitando mais. A aceitação e gentileza. Eu uso muito essa palavra. Seja gentil contigo. Isso é primordial. Sabe? E a gente tá sempre querendo ser gentil com o outro. Ai, tomou um copo d'água. E onde é que eu entro nessa história? Porque a gentileza, ela faz parte do autocuidado. Se eu não for gentil comigo, com as minhas dores, com quem é que eu vou ser gentil nessa vida, gente? Como é que eu vou olhar pra mim e me respeitar se eu não consigo ser gentil com a minha criança ferida que tá cheia de dor lá atrás? E eu me tornei essa adulta que tem que defender ela. Então a gente precisa ter uma clareza em entender que problema todo mundo tem, sofrimento todo mundo passou pelo seu e todo mundo dá conta. Não, e outra coisa, vai passar sempre, porque enquanto estivermos vivos, né, tá aí, ainda mais nos dias de hoje. Exatamente. Eu quero te perguntar uma coisa, Latoy. E como é que o homossexual, não, é homossexual, né? É o homossexual, ele lida com a solidão. Então, isso depende muito, tá? Eu, por exemplo, eu estou me programando para, daqui a algum tempo, eu não estar com ninguém mesmo. Aliás, eu não estou com ninguém mesmo. E me programa por quê? Na medida em que você, estou falando no meu caso, tá? Na medida em que você vai crescendo profissionalmente, as suas escolhas começam a ficar mais rígidas em relação à pessoa que está do seu lado. Isso aí é primordial. E mais ainda a questão da idade também pesa muito. Então, eu, por exemplo, hoje, eu não consigo me ver do lado de uma pessoa que não consegue me acompanhar. Eu não consigo. Tá, mas assim, hoje tu tem uma experiência ótima, mas no meio do caminho? No meio do caminho, eu entrava em depressão. Então a depressão é um ponto muito dolorido nessa história. E geralmente os gays, né, seja lésbica, seja gay, travesti, o que seja, da minha idade, sofrem muito disso devido à questão de, por exemplo, por que eu, quando era jovem, eu tinha vários namorados e agora eu não tenho? Tá? Eu canso de ver isso, tenho amigas minhas travesti, amigos meus gays, que falam lá, você tem que aproveitar o teu agora, porque tu tá na crista da onda, porque tu tá fazendo rádio, eu sempre estive envolvido com cultura. Mas eu falo assim, gente, estar com alguém por estar, pra mim não acho interessante. Eu quero estar com alguém que represente alguma coisa realmente de afeto para mim, de carinho, de compreensão, para que eu também possa também fazer a mesma coisa com essa pessoa. Eu quero aproveitar, ouvinte, tu que está ouvindo, e também é homossexual, não tem problema nenhum aqui, a gente aceita todo mundo sem julgamento, que é para te conscientizar que tu pode sim ter uma pessoa, tu pode te abrir para o mundo, mas cuide de ti, cuide do teu coração, porque essa responsabilidade ela é só tua. Tenha certeza que existem pessoas incríveis que estão esperando te conhecer.
E não fuja do amor, porque o amor ele é verdadeiro. Nós recebemos o amor e através do amor, na grande maioria das vezes, a gente nasceu. Olhar para a vida com alegria é entender que tudo funciona através do amor. É no amor que tu cuida de uma planta, que ela também cresce. Sim. É no amor que tu alimenta o teu animalzinho e ele te responde com amor. Então tudo envolve o amor. E conforme tu olha para tua vida e para tua pessoa com autocuidado, responsabilidade e auto-amor, tu abre o caminho aonde o amor flui. E tu abre esse caminho para outras pessoas chegarem até a tua pessoa e tu realmente viver aquele relacionamento extraordinário que está te esperando. Então não se feche. Não se feche porque a vida é muito boa. Só tá dependendo de tu te colocar. A Luciana levantou o dedo aqui. O que é a sombra? Ai, meu Deus, tô meio raciocínio agora. Mas ela só tá esperando tu colocar a cara na janela. Fala. Oi? Vamos beber uma água. Música, gente. A gente tava envolvidíssimo aqui. Conversa maravilhosa. Nós continuamos envolvidos. Vamos conversar. Bota uma musiquinha aí, Luciana. Você vai entender. Ela disse que eu vou entender, gente. A sombra é maravilhosa. Dizem que sou louco. Boa noite, Luciana Lins, a sombra entrando aqui, porque olha, o babado tá forte, como diz a Paulette. Ai, Paulette, maravilhosa. Taca-lhe pau nesse O negócio. babado tá forte, então eu preciso aqui ler essas mensagens que chegaram. Antes de tu ler as mensagens que chegaram, eu quero dizer que logo após a gente vai ter o nosso momento. Que eu quero muito Ai, fazer esse nosso momento ui. com a Toy. Gente, Hoje o programa passou de uma hora. gente, a gente tá empolgadíssimo nessa história. Fala em amor, tocou em mim, né? Porque eu acredito no amor, sempre vou acreditar. Vamos lá, vai. Bem, a sua ouvinte assídua, Janaína Santos, de São Paulo. Um beijo, meu amor. Hoje você se superou na abertura e agora com esse entrevistado. Ai, que linda, obrigada. Cristina Pereira, olha eu aqui em Lisboa, que também sempre manda mensagem que você já está criando um público fiel. Obrigada. Michele, amando demais. Joana Guinaldi, essa é a nova. É, Jean, Obrigada, Joana. Michele Guinaldi. Guinaldi. Obrigada, Michele, por esse programa. Ai, que linda. A minha intenção é te conscientizar. Estamos aqui Bem, para isso. eu quero dizer que nós terminamos o programa o primeiro programa que estreou aqui hoje, que é o Conexões que Transformam, com 253 novos seguidores Que lindo. no site, tá? Que maravilha. Então, nós estávamos com 17.253, porque quando ela pegou, estava mais ou menos assim. Nós estamos com 17.780. Olha, que lindo. Então, nós temos 560 pessoas agora conectadas aqui com a gente. Muito obrigado, gente. Eu fico muito maravilha. feliz em poder Tem compartilhar pessoas com que vocês. não se comunicam, que E não tá tudo falam. bem. É, Né? Mas quando eu vi esses números, foi me dando calor. Eu falei, Não, não, ela fica doida eu aqui. preciso falar. Ela fica maluca. Então, tô eu aqui participando aqui e para dizer o seguinte, que essa música do Ney, e inclusive, dá licença, Michele, só para tomar espacinho, porque é Vai, manda importante. bala. Vão assistir Homem com H. Vão assistir. Vou Porque assistir Homem com H. quando você assiste o filme, você sai com outro entendimento, com Sim. outro olhar, né? com outro olhar. Nós temos o que é um pedaço da promiscuidade humana, que todos nós temos, o mais nós santo temos, dos santos, Sim, sim. que é no momento ali da pegação, e nós temos o bicho dentro do Ney, e nós temos o Ney ser humano, e nós temos o Ney filho de um general. Então nós temos no Ney todas as situações que todas as pessoas que escolhem amar, não o sexo, mas o ser humano, passam. Então qualquer tipo de julgamento que você ainda tenha dentro de você, ao assistir Homem com H, cai por terra, todos. E aí você começa a entender, e eu tenho uma tia que eu amo, só para finalizar aqui, que foi conversando, contando a nossa história, a história da nossa vida para o Érico, e ela disse pro Érico, eu amo pessoas, Ai, não que sexo. linda. Sim. Então, tia, vou aproveitar, tá? Vai, meu Te amor. amo.
Obrigada por me ensinar desde pequena a entender o outro, a entender o próximo e a amá-lo, seja como for. Te amo. E é importantíssimo isso. E o amor é aceitar o outro com tudo dentro. Tudo. Não adianta tu querer amar uma pessoa tirando a mãe, o pai, papagaio, periquito. Ele vem com uma história. Ninguém nasce toda hora. A gente nasce uma vez só. E amar é aceitar o outro com tudo dentro. Ok, Luciana? Posso seguir? Nosso momento com Latoy. Pode falar, minha linda, pode perguntar, eu tô aqui pra isso, Toa. Gente, o que é esse nosso momento? Aqui são as minhas âncoras, tá? Eu sou consteladora familiar já há mais de 9 anos, sou terapeuta sistêmica. E o que eu faço aqui, Latoy? Eu pego aquela tua dorzinha inconsciente e te mostro por que ela te paralisa na vida. Então eu quero gentilmente que tu diga pra mim, isso aqui é o meu... Eu atropelei o assunto, tá? Tá tudo bem, é programa ao vivo, é o que eu digo. Tá, isso daqui não é tarô, isso aqui são cartas sistêmicas e eu quero mandar um beijo para minhas gurias, que eu sei que elas estão assistindo, maravilhosa, de Brasília, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, que eu sei que tem menina de São Paulo, de Minas Gerais também. Deixa eu ver de onde, Mato Grosso, Cuiabá, garota de Manaus. Nós temos a metade de 1000 pessoas assistindo, então deve ter gente de tudo quanto é canto, né? Exatamente. Mais um beijo especial para todas as minhas meninas e pro pessoal de fora do país, que eu sei também que tá sempre aqui comigo no Conscientizando. E hoje, o que acontece aqui? Eu trabalho com a constelação familiar e a constelação, ela movimenta muitas situações, Latoy, aonde nós trazemos e fica oculta no nosso inconsciente. E eu quero só entender, eu quero que tu veja com os teus próprios olhos, o que tu vê, tu não desvê, por que muitas vezes tu te paralisa. Então eu quero que tu diga assim, Michele, o meu problema hoje é esse. Qual é o teu problema? Meu problema hoje é só financeiro. Excelente. Somente financeiro. Tá, mas ele é financeiro baseado no quê? Tu tem dinheiro e não chega, o dinheiro vai embora, tu não consegue trabalhar. E aí o financeiro a gente abre um leque enorme. Qual é a tua maior dificuldade hoje? A maior dificuldade hoje, eu não sei se de repente, porque eu estou numa fase de crescimento muito bom, e meio que boicote. Autossabotagem. Autossabotagem, entendeu? Mas isso pra mim não é nada não, porque, meu amor, eu estou me preparando para quando dar a guinada. Mas aqui tem algo bem importante que eu vou te falar. Pra gente poder quebrar uma crença, a gente passa por 3 fases. Repete ela 3 fases. Então, assim, muitas vezes nós nos preparamos para dar essa tal dessa guinada, e essa guinada, quando tá subindo, a gente cai. Sim. Então, a importância da gente tomar consciência daquilo que está ali guardadinho, para que a gente consiga visualizar e sim seguir. Porque existe a pré-queda, a queda, e quando a gente não cai. E muitas vezes as pessoas não conseguem ter sucesso na vida porque elas acabam sempre caindo e errando no mesmo. Principalmente a autossabotagem. Principalmente a autossabotagem. A autossabotagem, a gente não é nada, minha filha. Ela é um desespero na vida de todo mundo. Seria o caos do ser humano. O ser humano. Todo mundo quer o sucesso, mas ninguém quer passar pelo processo. Todo mundo quer ter dinheiro, mas ninguém quer passar pelo processo. E o processo, ele é doído. É ter que olhar para suas dores. E longo também. Né? Longo. Eu estava falando com você que a questão de você para você fazer um nome e uma imagem é muito difícil, demora anos. Hoje não, porque hoje está tudo pela internet, então aquela bonitinha, ela tá ali, mas não é nada. Mas você fazer um nome, uma imagem, demora anos. Agora, para você se destruir, é rapidinho. É fração de segundo. Aí vem a chamada autossabotagem. Se você não se preparar para essa autossabotagem, você cai. Cai, muita coisa. O povo tá aí querendo te empurrar no abismo. Poxa. Bora lá. Então a gente vai olhar pro financeiro ou pra autossabotagem? Pra onde tu quer olhar? Autossabotagem. Autossabotagem. Sim. Como é que é o nome do teu pai biológico? João. Da tua mãe? Joselina. Tu tá fazendo um programa aqui, né? Sim, tá. sim. Ó, como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar, te passar esse bonequinho. Tu não vai pensar em nada, a intenção é minha, tá? E tu vai ver onde que coloca aqui pra ficar confortável pra ti.
Como é que era a vida do teu pai profissionalmente? Meu pai era estivador. Estivador. Sim. Mas ele se aposentou com isso? Ele teve... Se aposentou. E a da tua mãe? Minha mãe era empregada doméstica. Ele empregada doméstica. Também se aposentou. Tá. Dentro desse contexto, tu por ser um homossexual, como é que o teu pai te via dentro do mercado de trabalho? Meu pai não tinha essa visão, até porque ele não sabia nem ler nem escrever. Mas ele acreditava muito em que eu fosse me destacar. Eu me lembro bem que uma vez, ele nunca foi ver trabalho nenhum. E uma vez, eu estava apresentando um evento, era uma festa junina. Eu era apresentador dessa festa e eu me deparei com ele dentro do público, assistindo o meu show. Tá. Eu vou colocar mais esse daqui, onde fica confortável pra ti. Tá. Então vamos lá. Esse daqui é o teu pai. Essa aqui é a tua mãe. Esse aqui é tu. Esse daqui é a autossabotagem, que tu botou olhando pra lá. Isso, não, pode deixar ali, pode deixar aí. Isso, autossabotagem. E esse daqui é o teu sucesso. O que que acontece? A linha da vida, ela funciona frente a frente. Então, Latoy, o teu pai, ele inconsciente projetou em ti um futuro. E tu olha para uma autorresponsabilidade que não é tua. Porque a autossabotagem está do lado do teu pai e o sucesso também. Então, quando tu era pequenininho, o que que aconteceu? Tu conviveu com teu pai e o teu pai disse assim, meu filho, tu vai ser um cara de sucesso. Só que na vida a dinâmica é outra. Se tu for um cara de sucesso, tu vai estar desmerecendo o teu pai. Por que que tu te sabota? Porque se eu for melhor que o meu pai, eu não vou pertencer. É óbvio que tu vai dizer, Michele, mas eu pertenço ao meu sistema. Mas inconscientemente, nós lutamos para pertencer. E a gente manda as oportunidades embora, porque a gente não vai pertencer se a gente ganhar mais que essas pessoas. Então, tomar a consciência de que a autossabotagem que está aqui à tua frente e o teu pai que te olha, ele simplesmente está olhando para a autossabotagem. E o que acontece aqui nessa dinâmica? Para que tu possa prosperar, tu pode olhar para o teu pai e dizer, eu deixo com o Senhor o que é seu e fico só com o que é meu. Eu sou muito grato pela vida que eu recebi do Senhor e da minha mãe. Olhar para isso é entender que essa história é uma história que está na tua história do passado. E a partir de hoje, tu tem a oportunidade de construir uma história feliz e de sucesso. Então, inconscientemente, a autossabotagem está ligado ao teu processo infantil, que são histórias que tu traz. Só que quando tu te posicionar e disser assim, olha, a partir de hoje, eu sei que eu fui uma criança que sofreu, mas eu sou responsável pela minha vida e tu é responsável pela tua vida. Mas esse passo novo eu tenho que sustentar. E como é que eu sustento isso daqui? Quando eu olho para a história que eu quero construir sem carregar o peso dessa história. Porque honrar não é como é que eu vou te dizer? A gente fala sobre honrar os pais. Os pais, eles nos deram a vida. E a vida é uma dádiva, ela não é uma dívida. Então, nós fomos criados para que a gente sempre respondesse algo para os nossos pais. Dissesse para eles, não, vai ser feliz, eu vou fazer tudo por ti. Não, eles nos deram a vida e disseram, vai. Só que com tudo que tu viu na tua infância, da história dos teus pais, tu acabou te conectando. Tu viu que eu te falei? O cérebro, ele termina de se formar com os 21 anos. Até lá tu tá ouvindo todas aquelas coisas que acontecem na família. E tu traz essas dores pra tua vida. E quando tu cresce e quer construir alguma coisa, tu sempre te sabota. Por quê? Se tu, adulto, fizer algo diferente, tu vai te afastar disso. Tá fazendo sentido pra ti? Tá fazendo sentido. Então, o teu olhar a partir de hoje é que, independente do que aconteça, os teus projetos novos, eu vou fazer em honra a vocês. Mas vocês não vão estar junto, porque vocês estão no meu coração. E é isso que importa. O honrar é, eu ando adiante na vida em honra a vocês. E quando a gente faz isso, a gente consegue seguir buscando tudo que é nosso. Entendi. Entendeu? Entendi.
Então, o que acontece aqui da tua autossabotagem? É tu tá presa nessa história da infância. Familiar, da família. É, da família. Porque isso é normal com todo mundo. A gente sempre tem alguma coisinha que a gente fica preso e que a gente não consegue levar adiante. E aí a gente se sabota. E é muito sutil. E é sutil mesmo. É muita coisa que imagina, eu tô há 9 anos na pessoa de terapia, tem vezes que eu digo, não, isso não. É amadorismo, né? Isso acontecendo comigo? É comigo, mas acontece. E aí, eu que já tenho um autoconhecimento profundo, vou mais fundo ainda. Mais fundo, assim, lá no fundo. Eu digo, não é possível que eu tô escavando esse buraco negro. E não. Vou pedir pra tu pegar uma carta, por favor, e leia também. Escolhe uma cartinha e leia. Eu sou pequeno, pequena, e você é grande. Exatamente. Por quê? Muitos movimentos desses aqui, tu acabou se sentindo responsável pelos teus pais. Então, tu trocou o lugar com eles. Então, é como se tu fosse grande no lugar dos seus pais, tu não teria força para seguir na vida. E aí, quando tu diz para ele, eu sou pequeno e você é grande, quando o pai, ele dá, o filho recebe. É só a dinâmica. Meu pai deu, eu recebo. Me deu a vida, eu recebi. Me deu saúde, eu recebi. Essa é a dinâmica. Eu volto para o meu lugar de filho, eu consigo prosperar na minha vida. Então, Entendi. entendeu? Entendi. Fez sentido pra ti? Fez. Então vamos tocar uma música para nós ir para o fechamento do último bloco. Produção. Gente, que maravilha, que coisa gostosa. É, eu amo constelação familiar. Olha, isso aqui transformou minha vida. Eu atendo as pessoas que dizem, eu amo meu trabalho, Eu sou uma pessoa que eu gosto de me exibir porque eu sou uma excelente Mas pessoa. isso é muito bom você fazer aquilo que gosta. É. E é importantíssimo, quando tu faz com amor, tu troca uma energia saudável com a pessoa. E isso é sensacional. um pouquinho lento, mas é a internet mesmo, tá? Tá. Gente, a gente vai colocar uma próxima música e voltamos pra fechar esse programa que a gente extrapolou tudo, mas esse rapaz aqui, ó, maravilhoso, sensacional. Latoy Jackson. Cara, eu já lembrei daquele desenho que eu adoro. Olá, queridos ouvintes, chegamos ao último bloco desse programa que a gente ultrapassou todos o horário, mas foi lindo de se ver. Eu quero agradecer. Peraí, eu vou meu falar, Deus, eu vou contar fala. a fofoca. É pra me redimir. Porque ontem nós vacilamos com ela, eu tô deixando. Eu tô vendo. Atenua a bronca amanhã na reunião. Me aguardem, gente, vocês saberão notícias, tá? Eu quero agradecer principalmente a todos os meus ouvintes e toda a audiência que eu sempre tenho construindo aqui na Rádio Tropical Web Brasil. É muito desafiador estar todas as terças-feiras aqui, mas eu entendo que tudo tem um propósito maior. E eu percebo, inclusive ontem eu recebi um elogio de uma paciente minha, que ela escuta o programa, Gil, um beijo em Tina Marie. Marie é a gata, gente. E ela disse assim, Michele, é nítido a tua mudança do primeiro programa para esse. Então, o desconforto, ele é importante na nossa vida, porque ele nos leva para outros caminhos. E como eu disse para a Luciana, eu sou uma apresentadora, eu não sou uma radialista, né? E ela disse, é uma radialista, e a gente anda nesse impasse. Mas tá tudo bem, eu estou. Mais uma vez eu vou dizer, ela não é agora, depois de um ano de programa, e já vão para 6 meses. E isso é lei, não sou eu que estou inventando. Não é, Natóia? Explica para ela. Olha, eu acho que a cada dia, cada programa que você faz, você tende a melhorar, a buscar isso aqui, eu não gostei disso aqui, né? Você mesmo, com você mesmo. Não, eu não gostei do programa, mas por quê? Eu não me senti bem, eu não estava bem, as perguntas, mas isso tudo é um aprendizado. E limpeza. eu olho assim, inclusive, o que eu mais gosto no programa, além dos meus bonequinhos, que eles que me trouxeram até aqui, é as pessoas, a audiência. Eu gosto muito dos entrevistados, eu aprendo muita coisa aqui, que nem semana passada eu trouxe a Pukedama, ninguém sabia que era Pukedama, eu já trouxe a menina das Pepeca também, que foi sensacional. Eu vou trazendo as pessoas que realmente é pra tirar e tu entender que a consciência é o que expande o mundo. Tu vai ter 2 trabalhos. O trabalho e o gasto cerebral vai ser o mesmo. Se tu pensar, eu quero comer um sorvete no centro do Rio, eu quero comer um sorvete em Copacabana, o pensamento e as 23 calorias do teu cérebro vai gastar da mesma forma, então tu gaste bem, tá? Sim, saiba gastar.
saiba gastar-me. Pense lá na praia, sentado, pegando sol, comendo sorvete. Latoy, meu querido, muito obrigado. Eu estou muito feliz e lisonjeada. Tanto que assim, gente, eu sempre faço uma entrevista conceito antes. E o Latoy eu fiz, o Latoy disse pra Luciana, eu disse, não, porque ele é uma pessoa que eu sinto que é especial e eu quero colocar e deixar ele bem à vontade. Por favor, suas considerações. Bom, gente, foi uma satisfação imensa estar aqui nesse programa maravilhoso. Gostei muito do que você passou para mim, está aqui guardado aqui. E não se esqueça de seguir, claro, esse programa maravilhoso. Agora, eu apresento o programa todos os sábados, Estrelas do Samba, recebendo Musa, Muso, Rei, Rainha de Bateria, destaque, aqui na Rádio Tropical Web Brasil, de 15h30 às 16h30, com o Latoy Jackson e eu. Acabamos de fechar aqui agora com o próximo entrevistado. Michele, foi uma satisfação imensa estar no seu programa, bater esse papo gostoso com você. Fala um pouquinho da minha pessoa em si. Gente, esse cara é incrível. A história que ele contou de amor é pra gente levar pra vida inteira. Entender que o amor verdadeiro, ele existe. O amor de coração, o amor de pessoas. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo até agora. Também parabenizar a nova colega, né? Que tem um programa Samba aí? Sandra Correia, um beijo. Sandra Correia, um beijo, um abraço pra ti, seja muito bem-vinda. Que puder contar comigo com o teu programa, tá tudo certo. Terça-feira a gente bomba. Só falta o Eric voltar pra casa, que saiu, não quer voltar mais. Volta pra casa, garoto. Gente, um beijo pra vocês, até a próxima terça-feira. Eu vejo todos vocês. Em honra a vocês, o meu sistema recebe vocês de coração aberto. Lembre-se, a vida tá para ser vivida e seja extraordinário e experimente o melhor. Um beijo e até terça-feira que vem. Até. Tchau.